Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso primeiro episódio, podcast, uma resenha. É um projeto que nós estamos fazendo aqui, eu, Diego, professor Flávio, professora Nayá, onde nós vamos estar visitando academias, atletas, professores e todas aquelas pessoas que praticam jiu-jitsu em Brasília, para a gente estar levantando o nome do esporte em Brasília e o nome do jiu-jitsu em Brasília. Tá? Eu estou aqui com o Flávio Fernandes, nosso mestre, nosso sensei. Estamos aqui na Academia Old School. Flávio Fernandes, faixa preta 5 graus, e a professora Nayá Neves, faixa preta 1 grau. Tá? A nossa Academia Old School Fernandes fica aqui na Samambaia, na 122 da Samambaia Sul. Tá? Eu vou colocar aqui na descrição o nosso Instagram, o Instagram do Clube do Jiu-Jitsu, o Instagram da Old School, do professor Flávio, da professora Nayá, e o meu vai estar tudo aqui na descrição. Tá? Para começar, queria que o nosso mestre aqui falasse um pouquinho da história dele, falasse um pouquinho de como o jiu-jitsu apareceu na vida do nosso professor Flávio Fernandes. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Diego, Nayá Neves, professora. Agradecer aí o convite e essa iniciativa aí, né, do Clube do Jiu-Jitsu, junto com o Diego aí, que é o líder, para a gente fazer esse podcast aí e explicar, falar um pouquinho de cada um aí, né, já que eu não sou nativo de Brasília, mas abracei Brasília, gosto daqui, formei minha base de jiu-jitsu aqui e pretendo ficar há muitos anos. Eu vim do Rio de Janeiro, né, Teresópolis, estado do Rio, fica mais ou menos 80, 90 quilômetros do Rio de Janeiro, capital, né? Terra do jiu-jitsu, como dizem, né, a fonte, porque lá passaram-se muitos professores graduados que hoje dominaram o mundo, estão no mundo inteiro, posso citar vários aí, né? Eu vim da linhagem do Jucão, né, que é irmão do Juquinha, que hoje se encontra nos Estados Unidos aí há mais de 15 anos, e hoje em dia eu faço parte da equipe Juquinha, né? A Old School, ela é filiada ao Juquinha, tem sua independência, mas a gente é filiado ao Juquinha, né? A gente, como você já falou, a gente está aqui na Samambaia Sul, onde a gente tem sede, e também alguns projetos distribuídos por Brasília, Santa Maria, Estrutural, Samambaia, etc. Show de bola, você. Então, além da gente ter a nossa base aqui na Samambaia, o senhor ainda está envolvido com alguns projetos sociais para a criançada. Isso, a gente está sempre aí procurando um trabalho social, porque é onde supre o jiu-jitsu supre o nosso corpo, de você ter um bom condicionamento físico, você criar suas amizades, mas você também precisa sustentar, ajudar alguém com isso. Você não pode trazer tudo para você e se enriquecer daquilo, enriquecer pessoalmente, financeiramente e não passar isso adiante, né? Então a gente procura sempre projeto social, me unir a Nayá desde que eu conheci ela, para a gente tocar esse barco aí de projeto social, e desde então vem tendo sucesso. A gente está aí com mais ou menos 150 a 200 alunos aí em projeto social, né? E pretendo esse ano aí ampliar com certeza esses projetos aí. Muito bom, professor. E o jiu-jitsu, a partir de quando que o senhor começou a treinar o jiu-jitsu? Porque a gente vê que com faixa preta, com 5 graus, não foi de ontem que começou o jiu-jitsu na vida do senhor, né? Sim, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de nascer perto de pessoas que começaram a ter antes de mim, né? O Juquinha é um deles, o Juquinha já está lá no seu 5º grau, já vai pegar o seu 6º grau, desculpa, ele vai pegar já sua coral, aí eu vou pro 6º grau, pro 5º grau. Então, 6º grau, desculpa, isso mesmo. Eu tô no 5º, vou pro 6º. E você, professor, como é que o jiu-jitsu iniciou na sua vida? A partir de quando? Por quê? O jiu-jitsu feminino, levando em consideração que hoje ainda tem um pequeno preconceito das mulheres no tatame, mas é bem menor, e levando em consideração que você tem 23 anos de jiu-jitsu, né? Como era isso quando a senhora iniciou? Por que a senhora iniciou no jiu-jitsu? Levando em consideração que não tinha nada disso, né? Eu comecei em 2000, porque eu estava muito cansada na musculação, e aí eu vi o jiu-jitsu que era dentro de uma academia no Valparaíso, onde eu morava. O meu professor era o Jefferson, um cara muito gente boa, que foi muito importante ele ter me recebido
no jiu-jitsu ser o menor preconceito de eu ser, na época eu tinha 20 anos, exatamente, sem nenhum preconceito de eu ser mulher. Naquele momento, me levantou muito a autoestima, porque eu era uma das únicas, na época, menina, 20 anos no jiu-jitsu, e isso foi o que me incentivou a continuar. Porque essa levantada na minha moral de estar ali num esporte que era de homem e me adaptei muito bem ao esporte, fez com que eu não desistisse, com que eu continuasse. E eu fiquei 8 meses de faixa verde e logo então eu entendi que não era só um esporte. Trabalhava muito a mente, trabalhou muito bem o que eu buscava, que não era só o físico na época. Eu também buscava um renovo emocional, porque eu estava passando uma fase bem difícil e veio tudo a calhar, e aí o jiu-jitsu começou a entrar na minha vida já também com um coeficiente de terapia, né? E aí hoje existe sim um pouco de preconceito. Eu não digo não na parte do treino feminino misto, mas eu digo na parte dar aula. Da faixa preta mulher dar aula para homem é ainda muito gritante. Você dar aula para homem, os homens respeitam porque existe uma hierarquia da faixa preta, tem que respeitar, mas até então ele aceitar que você dê aula é outros 500. Bem complicado. Né? É outros 500. E o que você fala para essas mulheres que têm vontade de treinar, ainda têm um receio, ou às vezes ainda nem despertou a vontade de vir treinar o jiu-jitsu? O que eu falo é que o jiu-jitsu um dia ele foi porrada, um dia ele foi só físico. Eu entendi muito rápido que ele não era só o físico. A minha pessoa entendeu muito rápido. O jiu-jitsu hoje em dia ele está sendo usado como terapia, ele está sendo usado como autoestima. Eu tenho certeza que ele sempre foi usado, mas hoje ele é usado profissionalmente. As ferramentas com os psicólogos, com os terapeutas, com os coaches que estão trabalhando isso não só no tatame, porque a gente tem muitos professores que estão estudando, né, para fazer uma aula diferente, para tratar o seu aluno diferente, para entender o que o teu aluno está passando, principalmente no meu caso, que sou mulher, quando a minha aluna chega, que eu vou conversar com ela, o que ela busca no jiu-jitsu, e aí ela já olha para mim e fala assim, eu não busco só o físico, eu vim buscar o emocional, e aí é a hora que meu olho brilha, porque é a hora que eu falo assim, eu posso te ajudar, né? E aí exatamente por isso que esse ano a gente, aqui na Old School, a gente abriu uma turma feminina, vou fazer o merchan, às 8h30, quinta-feira, para iniciantes, só mulher, para que ela entenda o que é o jiu-jitsu, como fazer, o que ele vai mexer. E aí eu falo, vem fazer, dá a oportunidade de você treinar pelo menos um mês, no seu limite, como você pode fazer, com o que você consegue fazer, para você entender o que ele pode trabalhar em você. Porque não adianta você fazer uma aula, 2 aulas, 3 aulas, porque isso não vai mexer com você. Você precisa de um tempo para você entender o que ele pode mexer em você. Bacana. Então a gente tem hoje um dia específico, com um horário específico, para que as mulheres venham conhecer o jiu-jitsu, com a senhora, com a professora também, mulher, e que possa mostrar para elas que não é esse preconceito todo que as pessoas passam, né? Que é jiu-jitsu feminino também, eu posso iniciar somente no feminino e continuar somente no feminino, ou eu posso iniciar no feminino e na medida que eu for graduando, melhorando, eu posso ir para o treino misto, né? A gente também tem aqui, pessoal, já fazendo um mexendo também da Old School, nós temos horários aqui, baby, né, que são de 3 a 6 anos, temos o juvenil, né, que ele já vai de 6 até 12, 13 anos, e de 13, 14 anos para cima ele já é considerado para um treino para adulto, né? Então a gente já tem uma grade horária onde nós temos o treino adulto todos os dias, né? E nós temos tanto no Kids quanto no Juvenil horários manhã
tarde e noite. Então você que é da Samambaia, de Brasília, da Redondeza, vem fazer uma aula experimental com a gente, vou fazer uma aula experimental com o professor, com a professora, que eu acredito que pode estar despertando em vocês um esporte que eu posso dizer que é maravilhoso, é um esporte sensacional para a vida de vocês. Professora, o que você acha que o jiu-jitsu, além do mental, do físico, melhorou na sua vida e vem melhorando na vida dos seus alunos? Lembrando, pessoal, que a professora também é coach, tá? Então, por isso essa pergunta mais... Então, a OMS, ela saiu um estudo sobre que a gente está no ano das doenças mentais, que é a sobrecarga do estresse, a sobrecarga dos níveis de depressão. A gente não tem só depressão com mulheres, a gente tem a depressão masculina, a gente tem a depressão infantil, a gente tem a depressão infantil que a criança absorve por conta da situação da vida dos pais. Então, hoje o jiu-jitsu, eu digo que a modernização do jiu-jitsu chegou com o estudo dos professores. Então, aquele professor que estuda para receber o seu aluno de uma forma diferenciada, não só fazendo físico, não só ensinando a técnica, mas entendendo o que o aluno precisa, é o grande diferencial das academias ou dos professores que te recebem para te mostrar a arte. E quando o nosso aluno chega, outro merchan, não tem como. Quando o nosso aluno chega aqui na Old School, independente da idade dele, se ele tem 13, se ele tem 65, se ele tem 50, se ele tem 40, ou se é a mulher, a gente vai entender, no caso eles passam por mim, porque a gente vai entender o que ele precisa. Porque às vezes ele vem treinar e ele tem vergonha de treinar, por quê? Porque ele não quer competir. Às vezes o intuito dele não é nem emagrecer, mas ele vai emagrecer, porque o exercício não tem como. Mas ele quer sair de casa, ele quer fazer amigo, ele quer trocar uma ideia, ele quer entender como funciona, e aí ele traz o filho dele também, que ele fala, vou trazer meu filho, e aí a criança vem, e a gente teve criança que veio, que trouxe um irmão, e aí às vezes o pai vem, que traz o filho, e a mãe já pode descansar um pouquinho, porque também está cansada. Então hoje eu trato o jiu-jitsu como uma ferramenta para a qualidade de vida da família. Isso. Porque hoje a gente tem um aluno aqui que ele vai ver o podcast, ele vai saber que é ele. Ele tem 4 filhos, ele tem 2 gêmeos de 3 anos, ele tem um de 5 e um de 10. E a mulher trabalha, então ele vem fazer o jiu-jitsu, e se ele trouxer os gêmeos têm aula, se ele trouxer os outros 2, eles também têm. E a esposa dele descansa um pouco. Exatamente. Entendeu? Então, seus filhos treinam, você treina e a Paula descansa. Exatamente. Então, assim, o jiu-jitsu ele é hoje necessariamente uma ferramenta para a qualidade de vida. E aí, quem quer competir, compete, vai pra cima, treina mais, faz outro programa, faz outro trabalho. E quem não quer, vive, só vive. Show de bola. E falando de qualidade de vida, pessoal, eu queria tocar no assunto para vocês que para mim é uma inspiração, para mim é um exemplo. Quando eu estou em casa com preguiça ou eu estou em casa, hoje eu não vou treinar, eu lembro e eu falo, não, eu preciso vir treinar. Nosso professor aqui, nosso sensei, o Flávio Fernandes, ele tem um pequeno problema de saúde e que não afeta em nada. Que não afeta basicamente em nada, porque eu te falo, eu sou um recém-apaixonado pelo jiu-jitsu, faixa azul, mas um camarada com 108 quilos que vem para tomar a taca do professor com esse pequeno problema de saúde dele, com 70 quilos. Né? Conta um pouco pra gente, professor, por favor. É um pequeno problema, né? 77 aí. Eu quando eu tive a Covid, ano retrasado, e eu tive um problema renal, né? Passado. Passado, aliás.
e eu tive um problema renal, onde meu rins parou, eu só tinha um rim já e parou, né? E aí eu me vi diante de um incógnito, né? Que o médico falou que eu não voltaria, mas parou. Quando eu digo parou, gente, é porque o rim parou, tá? Ele falou, não quero mais, e parou. Aí eu entrei na diálise, para quem sabe, eu não vou entrar em pormenores, em detalhes, mas quem sabe no pescoço, senta com 2 tubos no pescoço e faz a sua limpeza no rim. Fiquei lá por volta de 40, 50 dias, né, fazendo esse tratamento. E o médico falou para mim, você não vai poder mais lutar, é um tratamento onde é difícil, a gente vai tentar recuperar seu rins, você não pode ter isso, não pode... Começou a me botar um monte de barreira, né? E aí eu falei assim, bom, esse médico ele sabe muito, né? Mas quem manda é Deus. E bicho, como é que eu vou viver sem o jiu-jitsu? A minha vida inteira, anos, mais de 30 e poucos anos de jiu-jitsu, eu vou parar assim do nada? E eu respeitei o meu tempo de doença, de tratamento, fui me recuperando, mas sempre acreditando que eu podia voltar pelo jiu-jitsu. O jiu-jitsu me deu muita força, né? E aí eu, graças a Deus, retornei ao jiu-jitsu, né? Não só retornei ao jiu-jitsu, que era uma coisa muito difícil, como retornei às competições. Esse ano eu participei de 4 ou 5 competições, né? Mundial, fui em 2 campeonatos aqui em Brasília, 2 no Rio e 3 aqui, né? Onde eu tive, o último que eu encerrei o meu ano tive o privilégio de Deus me dar essa oportunidade de lutar com o mestre Juquinha, não lutar, mas estar na mesma categoria que ele, no mesmo peso, e a gente disputar junto ali, né? Foi uma honra para mim muito grande, uma coisa que eu sempre sonhei e era muito distante para mim quando eu entrei. Eu vi os caras lá em cima e eu, quando entrei no jiu-jitsu, o Juquinha era marrom, não sei quantos graus, mas era marrom, então era uma coisa distante para mim, pra caramba. Olhava aqueles caras e falava assim, Jesus, eu quando chegar onde os caras estão, eles não estão nem mais aqui. Pelo contrário, eu tanto cheguei como eu tive a oportunidade de estar perto deles, aprender muito mais com eles, né? Então hoje em dia eu faço um tratamento renal diário, né? Para quem sabe é peritoneal, eu tenho um aparelho que liga a meu rins e todo dia eu entro na máquina, faço o meu processo de manhã, eu saio e venho treinar. Eu treino todos os dias, de segunda a sexta, às vezes 3 vezes por dia. Treinar, que eu digo, é entre treinar e dar aula, né? Porque eu dou aula 3 períodos durante o dia, às vezes. Vou para os lugares onde eu dou aula, que é Santa Maria, sábado é na Estrutural e etc e tal. Então eu dou muitas aulas por semana, graças ao tratamento e graças a um esforço também, né? E um detalhe que é entre treinar, entre dar aula, entre o trabalho em si e entre as caídas e recaídas que o tratamento traz, né? Porque não é fácil diálise e levanto todos os dias e não. Eu faço, né? Faz um tratamento, eu faço a diálise, nem todos os dias eu estou bem, mas todos os dias eu estou vivo. Sim. Então, assim, acaba que o professor sai de casa todos os dias, mesmo com dor ou sem dor, o tratamento 100%, não 100%, pelo amor ao jiu-jitsu, que também ajuda-o a manter a qualidade de vida dele junto com o tratamento. Eu até brinco com o professor, que o médico falou para ele, você precisa de parar o jiu-jitsu para não morrer, mas eu penso que se para o jiu-jitsu, morre também. Se eu tenho a vida inteira com o jiu-jitsu e eu paro de fazer uma arte dessa que é fabulosa, acaba é difícil. Então, assim, é até uma surpresa para os médicos de um esporte que, querendo ou não, tem um pouco de agressividade, porque são golpes calculados, mas também são golpes que, dependendo da maneira que pega, são traumáticos, né? São traumáticos. Então, assim, é um esporte que é um pouco violento, é um pouco agressivo, é um esporte de contato e mesmo assim a gente consegue se adaptar para poder fazer o jiu-jitsu e manter a qualidade de vida que o jiu-jitsu nos dá. E assim, isso só aumentou o que a gente traz aqui na Old School, que é a competição e as competições, os campeonatos, ele não é sempre
para os outros. Sim. Eu posso competir e eu posso não estar em primeiro, em segundo e às vezes nem em terceiro. Mas o que aquela competição vai trazer para a minha vida? Eu sou um campeão da vida? Sim. Eu cheguei ali, como eu me sinto como campeão? Eu estou no terceiro, eu estou no segundo, eu estou no primeiro. Então, muitas vezes, você aí que está vendo, você se preocupa muito com o que o teu vizinho vai falar. Pô, mas aí, tu viu, fulano não lutou bem, mas chegou em terceiro lugar. Será que tu sabe que o esforço que ele foi para chegar no terceiro lugar? E a coragem de ir competir em um estádio ou em um ginásio com aquele número de pessoas acompanhando. Ou que ele vive a vida dele para chegar onde ele está? Ou qual é o problema que ele tem para que ele conseguiu chegar onde ele está? Ou se ele chegou onde ele está, já é a vitória dele? Então, voltando no que o jiu-jitsu traz na nossa vida, ele não é só chegar na academia, botar o kimono para fazer o jiu-jitsu. Não. Hoje ele é, para cada um, o seu jiu-jitsu. Exatamente. E a gente fala também sobre campeonatos, até muita gente não entende quando não pratica o esporte, que um campeonato, pelo menos no início, é bem diferente do que um treino na academia. Porque o treino na academia, você está acostumado com seus colegas, você está acostumado com o jogo, você está na sua casa, né? Conforto, e aí você vai para o campeonato, onde tem pessoas te olhando, mesmo que ninguém esteja te olhando, mas você acha que estão te olhando, e você vai fazer a gente chama que é um treino mais duro, né? Que é uma luta, com uma pessoa que você nunca viu. Então você não sabe qual é o treino dele, você não sabe qual é a especialidade dele, você não sabe se ele joga por baixo, se ele joga por cima. Então, assim, é se testar tanto mentalmente quanto fisicamente, quanto no jiu-jitsu. Treinar o medo. O professor fala muito sobre a constância. Porque a gente que está entrando no jiu-jitsu, por exemplo, eu tenho hoje 1 ano de jiu-jitsu. E o professor fala, vai lá e faz. E aí todo mundo pergunta, quantas vezes? Não é quantas vezes, é até você aprender. É a consistência de fazer. Por quê? Quando a gente está no campeonato, você me corrija se eu estiver errado, professor. Quando a gente está no campeonato e que a gente precisa fazer algum golpe, a gente está sob pressão, a gente está com medo. Sim. Então a gente só vai saber fazer aquilo que a gente faz com constância. Com constância. Né? Você não depende mais do teu sentimento, aquilo que está no rotativo, ciclo, né? No ciclo. Você é acostumado a fazer e aí a coisa acontece e você faz, às vezes sem pensar, né? Exatamente. No instinto. Quando você depende do seu sentimento para fazer, muitas vezes muita coisa entra no meio. O medo de errar, adrenalina demais, entendeu? Então você acaba falhando. Quando isso está bem treinado, ele simplesmente sai, tá? Aí você fala, mas como que sai? Ele simplesmente sai, porque você treinou, você exercitou várias vezes até a exaustão e aquilo ficou lá na sua cabeça. Quando a posição aconteceu, você olha e executa, né? É um reflexo. Nossa. Um reflexo. Bacana. E aí vamos, aproveitando que a gente estava falando um pouco de traumas no jiu-jitsu e vitórias no jiu-jitsu, eu andei acompanhando também que a professora também teve um pequeno trauma no jiu-jitsu que foi no seu joelho, né? Conta pra gente um pouquinho do que aconteceu, como foi a recuperação e o seu retorno, né? Que você está retornando agora do ano passado para cá, as atividades, retornando com um treino mais pesado, para em 2023 agora você está iniciando de volta nas competições. Né? É bem importante falar sobre isso, porque o fato de você ser faixa preta não quer dizer que você não tenha medo, não quer dizer que você não tenha seus bloqueios, não quer dizer que você tenha seus receios, não quer dizer que você seja a Mulher Maravilha. Eu machuquei meu joelho em 2018 e aí não é como uma cirurgia que você vai, programa, vai e faz a cirurgia, não. Eu tirei, a minha rótula saiu, eu estava treinando uma baiana e ela saiu, ela veio para trás e ela veio levando tudo. Na época eu não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro para operar e a minha recuperação ela foi muito lenta porque eu precisei de muito tempo para que voltasse o organismo fosse sugando, voltando, eu consegui, sempre Deus em primeiro lugar, eu consegui um médico que cuidou de mim, só que aí eu fiquei muito tempo na muleta, muito tempo com fisioterapia e criei um trauma muito grande
porque fica latente na tua mente o trauma da dor, o trauma da queda, o trauma de tudo que você viveu. Porque eu saí para treinar 1h da tarde, de lá eu ia trabalhar, e daí eu fiquei 4 meses de muleta, 2 para recuperar, mais 1 para tirar a muleta. E aí eu senti a necessidade de que eu preciso vencer os meus medos, eu preciso trabalhar o meu trauma para poder eu saber o que falar para os meus alunos, o que falar para as pessoas que estão próximas de mim, que também vivem isso. E aí esse ano de 2023, de 2022, eu consegui fazer outros procedimentos, infiltração do joelho, fisioterapia, fortalecimento. E aí eu decidi que esse ano de 2023 eu vou separar algumas competições, já comecei a me preparar para que eu consiga vencer os meus medos, os meus bloqueios e os meus limites, que aí eu volto um pouquinho meus, né? Eu não sei se eu vou ficar em primeiro, segundo, terceiro, eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu sei que eu vou vencer. E eu preciso vencer para que eu tenha experiências para passar para as pessoas que estão do meu lado, que todos nós conseguimos. Se eu vou conseguir, quem está aqui do meu lado também vão conseguir. E não foi fácil vencer, não é fácil vencer. Eu lembro que você que treina comigo, o Flávio que treina comigo, qualquer pessoa que sobe, qualquer pessoa que entra com uma posição diferente do joelho, eu já falo joelho, desce, cuidado, ou joelheira. Por quê? Porque com a lembrança do trauma. Muito, a gente chama de latência. A latência vem do bebê, da mãe, do leite, da latência. Então, tudo que envolve isso te relembra o trauma. E algumas pessoas podem sair muito rápido, reviver, sair, sai do trauma e começa muito. Eu não. Eu permaneci e foi muito difícil para mim, porém, foi um divisor de águas na minha vida. Muita coisa boa aconteceu depois disso e muita coisa eu vivi no jiu-jitsu depois do meu joelho. Então, tinha que ser. Vitórias, né? Tinha que ser. É uma montanha-russa, né? Se desce, ela sobe, ela desce, sobe, você não Cada pode um- parar, né? Cada um sabe das suas vitórias, né? Basta você que está aí do outro lado pensar em alguma coisa bem difícil ou que para outra é muito fácil, você consegue executar. Exatamente. Então, para ela, o peso, para você, o peso disso aí é muito grande. Para outra é simplesmente, mais um dia. Você pega um cara que pedala 50 km por dia, você fala assim, absurdo. Aí eu pego um dia da semana, no domingo, pedalo 30, fico satisfeito, porque meu limite é ali. O grande problema da gente é querer se comparar. Se o cara pedalar 50, eu tenho que pedalar 50 todo dia. E eu não vou conseguir isso de uma hora para outra. Aí vem a decepção. Você cria A frustração, a frustração, porque você cria limites muito perto, muito difíceis para você. É comum faixa branca que está começando, olha para um faixa marrom, um faixa roxa, um faixa preta e vou fazer igual ele. Aí ele não consegue e ele se frustra. Não faz nada. Né? E porque são fases que você tem que passar, que você tem que ir criando, toda a faixa tem sua barreira. Você tem que ir criando pequenos pontos para você chegar, né? Como um joguinho, você chega ali, descansa, relaxa, foca lá na frente, vai mais um pouquinho, que se você focar ao final, você não chega. Bacana. Professor, se você consegue falar para a gente assim, um pouco, para as pessoas entenderem quais são as fases de acordo com as faixas? Faixa branca, ele está na fase disso, faixa azul está na fase disso, faixa roxa na fase disso, marrom nessa, e o preta, que todo mundo acha que cheguei no topo, a gente acredita que na verdade ele está começando. Né? É bem complexo falar, dependeria de ter a gente ter um podcast só falando sobre faixa, porque é muito complexo, é muita coisa. Antigamente, quando eu comecei, você tinha limite, né? Eu nem treinava com faixa marrom, faixa roxa, né? Eu só ia até o meu limitezinho ali, eu de branca ficava olhando os caras. Depois de um tempo que eu comecei a treinar com os camaradas mais graduados. Porque, e você era vasto, era pouco que você sabia fazer. Você podia até pegar um graduado para treinar, mas o seu limite era pouco. Sim. Né?
você tinha pouca ferramenta para lutar. Hoje em dia, com a internet, ficou muito mais fácil, muito mais amplo, né? Hoje em dia você abre um YouTube e você vê milhões de posições. Apesar de eu achar que você vê a posição não quer dizer que você aprendeu, né? Você olha a posição, traz ela para o tatame, se servir para você, você usa. Senão, descarta, porque você vai estar forçando uma coisa que não é para você. Já tem uma dica, galera. A posição no YouTube, será que ela vai funcionar no rola ou só no YouTube? Porque às vezes no YouTube o camarada lá tá quase que morto, né? Ele tá deixando você fazer. Mas e no rola, vai funcionar? É uma dica. Eu aprendi muito com isso. Eu bem no iníciozinho mesmo, apesar que eu estou no início, chegava aqui, professor, vi isso no YouTube, e eu entendi que eu tenho que deletar o YouTube. Eu tenho que vir, treinar o que o professor passou, fazer inúmeras vezes, para eu ficar bom naquilo. Até porque se você for parar para pensar no campeonato, para olhar uma luta de faixa preta, é arroz com feijão. Ele vai abrir uma guarda, ele vai raspar, ele vai passar, ele vai fazer uma finalização que ele tem confiança, então não é nada muito mirabolante. Os caminhos arroz são com feijão bem feito. Os caminhos são diferentes. Né? Então, acontece, o cara que está na branca, ele tem que se preocupar em fundamentos. Né? Ele tem que ter um bom... Eu aqui, como sou old school, sempre fui, e eu bato muito esse martelo, de ter troca de faixa, fazer exame no papel, cobrar o aluno, para que ele seja merecedor, ele entenda que ele foi cobrado e ele fez por merecer aquilo ali, não foi dado uma faixa, não tenho nada contra com quem faz, mas é meu estilo, o school é isso aí, é o mais tradicional, sabe? Eu cobro rolamento, eu cobro repetições várias vezes, passagem de guarda, e o que acontece? Você quando é branca, você tem que ter uma boa base. O que é uma boa base? Você ter no mínimo 2 quedas, né? Você fazer 2 tipos de queda para se garantir em cima, saber puxar na guarda, porque não adianta ficar em cima e fazer o quê? Vou saber puxar na guarda. Botou na guarda, o que eu faço? Tem que saber no mínimo 2 raspadas, 2 raspadas, 3 raspadas. Eu me digo o mínimo porque o cara que sabe mais, nada contra. Agora, contanto saiba bem, não adianta saber 10 mais ou menos e não funciona nenhuma, ficar naquela batendo, não funciona, batendo, não funciona. Treine bem 2 que funcionem e aí você vai ficar satisfeito com elas, que elas vão aparecer. Entenda o seguinte, se você treinar uma posição só, ela vai funcionar em tudo quanto é lugar, mas treina ela bem, porque ela vai acabar aparecendo, porque você treinou ela bem. E você tem que saber no mínimo umas 3, 4, 5 finalizações, que não é muita coisa no jiu-jitsu, quem conhece sabe que 5 finalizações por baixo é realmente faixa branca, né? O cara está começando, né? Você tem que saber uma estabilização, porque quem joga por baixo, uma hora vai estar por cima. Porque se você está por baixo, aprende a raspar, ótimo. Cai por cima, o que eu faço por cima? Eu tenho que saber uma estabilização, um bom 100 kg, como eu me estabilizo no 100 kg, né? Se o cara tiver uma reação de reposição de guarda, o que eu faço? Giro norte-sul, troco de lado, faço a troca de base. São tudo coisas bem elementares, mas que são fundamentais, são a base. Quando a gente tem uma base de jiu-jitsu muito boa, a gente cria as lajes são mais resistentes, você aguenta mais andares. Sim. Quando tem uma pouca base, seu jiu-jitsu é raso, né? 3 andares e ali, se botar mais alguma coisa, cai tudo. Entendeu? Quando você tem uma boa base, pilar reforçado, treinou muito, chave de braço, tudo a base é braço, perna e pescoço. A base do jiu-jitsu. Porque você termina estrangulando de alguma forma, pegando o braço de alguma forma e a perna de alguma forma. Perna e pé, porque eu digo perna é completo. Então, se você criando uma boa base em cima disso, aí você vai poder vir com suas posições tops em cima, que você vai aprender com vários tops de todo mundo. Eu tenho certeza que quando você pega uma boa base e vai para o mundo, você acrescenta coisas boas, né? E aí sua torre só vai subindo. Você tem uma boa base, seu prédio vai ser de 1000 andares para cima. Se não tiver uma boa base, seu prédio vai ser de 3 andares e olhe lá, com risco de cair. O que é o risco de cair? Um cara faixa azul, top,
vai pegar um marrom, um roxo vai pegar um preta, porque o cara tem uma boa base. Boa base. Entendeu? Graduação não quer dizer... Graduação não quer dizer jiu-jitsu. Graduação quer dizer uma fase que você chegou. Mas não quer dizer que o seu jiu-jitsu é azul. Você pode ser muito bem ser azul e teu jiu-jitsu ser branco. Ser roxo é seu jiu-jitsu ser azul ou menos. Entendeu? Você chega na azul, você tem que abrir o olho, porque é a fase onde o pessoal para muito. Porque tem uma fase que você estabiliza. Porque o jiu-jitsu é uma gama muito grande de aprendizado. Vem muita coisa na sua cabeça. Você sai daquela parte de branca, de aqueles rolamentozinhos. Não, você já pegou uma faixa, você já tem um lugar diferente. Tudo muda. E se você deixar isso subir a cabeça e não focar no teu trabalho, acaba que você se perde ali e perde o caminho. Acha que não está evoluindo, porque acha que você fazia de branca, mas o azul vai fazer o que ele fazia de branca melhorando. Se ele pegava a chave de branca, você vai pegar a mesma, mas vai pegar de outra forma. Aí ele já vai ser mais contundente, ele vai saber o que ele está fazendo melhor, ele vai começar a prestar atenção em pontuação, em tempo de luta, para saber se ele tem que dar o gás, se ele não tem que dar o gás. Show. Entendeu? Não que o faixa branca seja inconsequente, mas ele é mais livre para aprender. Ele está começando, é uma criança, deixa o cara se divertir, deixa ele pegar o gosto do negócio. Parte azul para lá, o bicho já começa a mais pegar. Né? Roxa é onde é um limitador de águas, é onde o cara ali vai ter que decidir a vida dele, né? Eu vou ser um competidor, gostei da competição, não, eu gosto mais de dar aula, vou começar a chegar para o lado do meu professor para ser um instrutor, para me começar a formar para ser um professor, ou eu vou para lá da competição, vou tentar os dois, que é muito difícil, se ser um competidor e ser um professor, são coisas que é difícil andar junto pra caramba, poucos conseguem, né? E aí você começa a ter muita técnica. Na roxa você começa a ter muita técnica, você entender o que está fazendo, você fazer e na sua consciência falar assim, eu fiz porque eu botei a mão na canela, porque eu peguei certinho. Você começa a não fazer as coisas por impulso, porque você viu e repetiu, né? E aí você começa a ficar muito mais técnico, formar a sua base para quê? Para a tua cobertura, que é marrom e preto, que é a tua cobertura. A preta é aquela cobertura, zona com piscina, mas se não tiver a boa base, não pode botar piscina lá em cima. E aí seu jeito fica limitado lá na preta, você não sabe dar uma aula, você não sabe fazer um aquecimento. Igual a professora Anaya falou, você tem que estudar. Antigamente o jiu-jitsu era pitbull, era só treinar. Malhou o braço, malhou e vão embora pra dentro, cara feia, e vão pra dentro. Mudou. Estratégia, estudo, saber conhecer o seu corpo, aonde é o limite, por que eu tenho que botar meu joelhinho pra dentro, por que eu tenho que botar meu joelhinho pra fora, entendeu? Que aí você vai ser muito mais eficiente na sua faixa roxa. Marrom é a prévia da preta. É onde o cara já te olha e fala assim, isso já é preta. Isso já tá quase lá na preta, ó. Tropeçou para uma preta. Né? E aí o cara tem que se desdobrar ali, se ele não fez antes, para conseguir ali. Bacana. Para ele, porque senão ele não ele chega um preto, como eu te falei, escondido. Ele chega um preto que ele não tem. Não entendeu a maturidade da. Ele não entendeu o jiu-jitsu, ele não tem tanto conhecimento para ensinar. Ou ele inventa, ou ele copia, para passar para frente sem entender. Uma coisa é você fazer as coisas entendendo e ensinar. Outra coisa é você só passar. Bota a mão na gola, bota a mão na outra gola, bota o pé na virilha e empurra. Outra coisa é você entender o seguinte, a mão tem que estar virada, você ter a técnica para explicar. E aí o aluno entende isso. Que ele está sendo empurrado para aquilo ali, ou ele está sendo explicado para aquilo ali. Está sendo bem formado. E aí na marrom o cara tem que chegar, ele tem que saber um pouco de defesa pessoal, que é importante. Muitos botam para o lado defesa pessoal. É importantíssimo o faixa preta saber defesa pessoal. Faz parte dele, lá do Hélio Gracie, do Rickson, todos eles sabem, dos meus professores, do Mestre Geni,
de todos que eu conheço sabem defesa pessoal. É da época que você tinha que saber. Fazia parte de aula só de defesa pessoal, principalmente para preta. Não graduava se não pegasse, não soubesse defesa pessoal. Entendeu? Mestre Elias, lá de Teresópolis, faixa vermelha e branca, top na defesa pessoal. Mestre Geni, top na defesa pessoal. Rogério Siqueira, vermelho e preta, top na defesa pessoal. Mestre Armando, que era aqui, era fera na defesa pessoal, só de falar os detalhes, você entendia o troço, ele falava assim, botar a mão, o dedo no cotovelo tinha um sentido. Entendeu? E aí hoje em dia você vê os faixa preta se formando sem saber defesa pessoal. Não estou criticando, é um rumo diferente do jiu-jitsu, mas eu acho importantíssimo você ter uma escola que abrange tudo. Por exemplo, um exemplo bem simples, você montou uma mecânica, se você tiver condição, obviamente, que o caso do jiu-jitsu tem condição, é você montar um lava-jato do lado, você montar trabalha com mola, trabalha com suspensão, trabalha com motor, com pintura, você tem tudo ali. É um local completo, é um shopping. Isso. Você tem que ser um shopping no jiu-jitsu, onde você entra no shopping e fala assim, vou pro cinema, tenho, eu vou para outro lugar, tenho. O seu jiu-jitsu tem que ser como um shopping. O aluno te pergunta, professor, uma defesa pessoal, o cara me pegou no pescoço, eu não sabia. Você fala assim, eu também não. Dá um soco nele e sai correndo. Entendeu? Você tem que ser um shopping, você tem que adquirir conhecimento, não só do jiu-jitsu, na parte mental, que às vezes chega uma pessoa perturbada para cima de você e ela não quer um jiu-jitsu, ela quer uma conversa. Ela quer mais conversar do que treinar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu vai vir depois. Abrindo um parêntese aí, Ivone Duarte. Sim. É a única mulher coral, né? Isso extremamente experiente em defesa pessoal. Isso aí. Entendeu? Então eu aconselho quem não sabe defesa pessoal começar a procurar, né, a defesa pessoal. Porque não digo que você tem que ser um expert, mas você tem que saber coisas básicas. Eu vejo sempre, eu estou sempre mexendo lá e vendo os vídeos do Hélio, ele já com 80 e poucos anos, e ensinando os netos nem tocavam nele, ele que fazia um movimento, respeitando a idade dele, né? E ele já debilitado e tudo mais. E ele fazia defesa pessoal, tão quão é importante. O cara que sabe defesa pessoal, ele é extremamente técnico no jiu-jitsu, porque a pegada é diferente. Sim. Os macetes são diferentes. A defesa pessoal é muito importante. E aí, só para a gente finalizar, você passou por essa fase da marrom, onde você tem que saber tudo isso, é muita coisa. Aí eu já não vou entrar nem na parte de fundamentos que o cara tem que saber chegar no marrom. O cara tem que saber chave de braço aos montes. Não digo que o cara tem que saber coisa berimbolo da vida, não, mas ele tem que saber um berimbolo, porque se alguém perguntar, ele tem que saber. Lembra do shopping? Sim. Tem que saber no shopping. Para quando ele chegar na preta, aí sim, ele vai recomeçar a vida dele. O preta lisa, ele é como se fosse um faixa branca iniciando o jiu-jitsu, só que numa fase diferente. Pra cima, né? Entendeu? Ele conseguiu almejar a preta dele, ótimo, mas ele não é mestre. Faixa preta é professor, mestre vermelha e branca, vermelha e preta pra cima. Acima de coral. Eu tô no meu quinto aqui, sou professor ainda, como a gente tem um professor aqui que representa a gente aí no projeto social, o Rodrigo, pegou preta tem 1 ano, ele é preta também. Só que a diferença dos graus é que faz o tempo da pessoa, mas é tudo professor. Professora Naia, professor Rodrigo, professor Joguinha, que vai trocar quando virar mestre. O que faz a diferença é o a metodologia, né? O know-how da experiência que você vai adquirindo, e foi muito difícil entender isso, viu? Que você vai adquirindo, por isso hoje entra estudo, né? O professor que estuda, ele vai adquirindo conhecimento, porque todo mundo vai chegar na faixa preta
você vai continuar na faixa preta e o que vai fazer a diferença é o nível de conhecimento que você adquire para você. E o que eu acho engraçado, professor, a gente tem aqui na nossa academia também, ele vai estar vendo, ele vai saber, são dois, né? Fogem da preta, mas um acabou ganhando, né? E o outro ainda tá fugindo da preta. Fugindo. Mas vai chegar. Porque eles fogem tanto da preta assim. É o que eu tô te falando, a responsabilidade é muito grande. O medo da preta. É como você subir uma categoria muito grande, né? Você piloto de kart te joga numa Fórmula 1, né? Então você se sente, você vê daquele carrão e você fala, caramba, você andava de bicicleta e os caras te pegam uma ninja e falam, dá uma volta aí, é tua. Eu falo, não, peraí, pô, calma, eu tenho que aprender a dirigir isso. Né? Eu tenho uma coisa que eu não sabia, mas eu achei uma comparação bem pertinente. Meu primo, ele comprou, junto com a esposa, comprou uma Harley. E aí ele já andava de moto. E aí ele teve que reaprender a andar de moto, porque ele ganhou essa moto. Eu falei, mas espera aí, pô, não é só montar e andar? Não, eu paguei um curso para um cara vir aqui para me reaprender a andar em moto. Eu falei, tem tudo a ver. Quando o cara pega a preta, ele acha assim, pô, cheguei no topo. Não, ele tem que reaprender, esquecer que ele é aluno, ver que ele continua sendo aluno se ele tiver um professor preto lá em cima dele. Mas ele tem que entender que agora ele mudou de lado, ele não fica mais na frente do professor, ele fica do lado do professor. E ele tem responsabilidade, ele é visto de forma diferente e ele é exemplo. Sim. Isso. Principalmente ele é exemplo. Então se você não tá dando e fora do exatamente o que eu ia falar agora. Não tem como. Se você tem uma vida regrada, se você tem uma vida tranquila, você não tem que se preocupar. Mas se você é um cara da balada, que não que eu tenha nada contra com quem bebe, pode, tranquilo. Mas você tem que aguentar o tranco. Você tem que estar na linha para que você não... Porque senão você não pode cobrar do seu aluno. Sim. Né? Se você não chega no horário, você não pode cobrar do seu aluno. Se você bebe, você não pode cobrar do seu aluno bebe. Se o aluno chega lá, meio chapadão, tu vai falar o que com ele? Pô, eu final de semana também travei, sem nada contra, mas respeite. Se você quer se você quer treinar, você pode treinar, tá tudo bem. Agora, se você quer ser exemplo e professor para outras pessoas, eu tenho comigo que você tem a obrigação de, no mínimo, ser um exemplo. Por quê? Porque pessoas estão te vendo, mulheres estão te vendo, adolescentes estão te vendo, crianças estão te vendo, você é referência. Então não adianta o teu discurso ser bonito, entendeu? A sua foto ser bonita, entendeu? E na tua vida, tu ser um livro fechado. É verdade. Entendeu? Então, eu só tenho algumas páginas na minha vida que eu posso abrir. O resto eu fecho, porque o resto eu não sigo. Então... Ou eu sou completo, ou eu não sou. Você às vezes aponta, né? Seja dessa forma, mas aí você não faz, né? Então é complicado. Então, um conselho que eu tenho aqui, faixa preta, que está começando e está meio que perdido sem saber o que fazer, que é montar sua academia, eu acho ótimo isso. Quanto mais divulgado, melhor. Eu quero que o jiu-jitsu chegue ao nível do futebol. É o segundo esporte que mais cresce no mundo, é o jiu-jitsu, depois do futebol. E eu quero muitas academias. Concorrência não é problema. O trabalho é que é o meu problema. Concorrência não. Pode abrir qualquer academia perto para mim. Que seja bem feito. Isso. E vamos trabalhar. O jiu-jitsu, exatamente. Estudem, né? Estudem, procurem conhecimento. Não tenha, mantenha a sua humildade como você era um faixa branca, que o professor falava assim. Paga 20, tu pagava 20. Sempre. Então, se o professor, quem você está buscando conhecimento, falar, faz assim, faça assim. Procura o conhecimento. Quem estuda, cresce. Quem se fecha nos seus conhecimentos, só vai perdendo até que você some. Tá? Outra coisa é se você se espelhar, né? Você seria o que você acha se você fosse um pai e olhasse para você? Você botaria seu filho para ter aula contigo? Você acha que assim, pô, meu filho merecia ter aula com esse cara aí? Pô, mas o cara xinga dentro do tatame, o
cara não tem doutrina, não cumprimenta a TAM, ele não cumprimenta do mais graduado para baixo, ele chega atrasado, ele não faz o aquecimento. Ele chega com cheiro de bebida, quer beber, ok. Ele não tem o horário certo, dia certo de treino. Será que eu quero meu filho treinando comigo? Né? Então, a gente fica se policiando para que a gente seja, a gente que é muito faixa preta, muita academia, mas bem informados. Pessoas que sejam realmente abraçados com a causa do jiu-jitsu, que é o que vem lá de trás. O jiu-jitsu raiz, é você trazer todo o conhecimento para o seu aluno, desde que ele queira aprender da forma que você ensina, não do jeito que ele quer. Entendeu? O jiu-jitsu, você precisa que o jiu-jitsu entre em você, mas se você não der espaço, ele fica te roteando ali. Você vem treinar, apanha, sai doído, não aprende, porque você não sabe o jiu-jitsu, sabe o jiu-jitsu. Troca de realidade de vida. Se você não é de dormir, passa a dormir mais cedo. Se você é de fumar, para de fumar, porque você vai sentir no tatame. Se você bebe demais, reduz um pouquinho o que você sente no tatame. Eu digo porque eu já tive situações assim comigo. De eu não ir treinar no outro dia, isso lá em Teresópolis ainda era novo, de não ir treinar no outro dia porque tinha saído com os amigos, mais novo, tinha tomado um negocinho e falava assim, se eu for amanhã, não vou aguentar o treino, que era pesado. E não tinha essa de não aguento, vou ir de volta. Então eu não ia, eu perdia às vezes os treinos, segunda ou num dia que eu ia para bagunça, para não passar vergonha. Aí o que eu pensei? Ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro. É a referência, né? Ou você é uma referência boa, ou você é uma referência boa. Aí eu falei o seguinte, bom, bebida não vai ser muito lucrativo, né? Eu vou tentar o jiu-jitsu. Aí eu martelei lá, passei e comecei a me policiar para... Não é fugir dos seus amigos que bebem. É você ter disciplina. Vamos sair, beleza, vamos beber. Não, hoje eu tô de boa, vou ficar na água porque amanhã tem treino. Passou. Outro dia, pau com o homem, e aí você vai se policiando nisso aí você consegue parar de beber ou diminuir, né? Sim. Ou no dia que tem que ser. Ou no dia que tem que ser, você vai e bebe, né? Como hoje, às vezes eu paro com minha esposa, ela sabe, toma um vinhozinho, né? Toma um copo de vinho, minha mãe gosta de tomar um vinho, eu tomo com ela. Tem um ano que eu não tomo esse copo de vinho. Porque você acaba deixando Tem tão um ano atrás. que eu, quem tá vendo o podcast, tem um ano que eu não bebo. Porque é tão raro, porque você cria um ato na sua vida que às vezes não entra essas coisas. Sim. O cigarro não tem nem passa nem perto. Passa nem perto. Aí o álcool é distante, às vezes quando tem uma comemoração, uma coisa ou outra, você dá uma bicada, que eu digo assim, mas não cabe mais na sua vida. Porque você inverteu, você botou o jiu-jitsu pra dentro e tirou as outras coisas. Você entra para um esporte Aí e acaba preencheu. vendo que é toda uma qualidade. Aí preencheu. Porque quando eu trabalhava na CLT e treinava jiu-jitsu, eu podia ter uma vida diferente. Quando há 1 ano e meio eu escolhi sair da CLT e fazer do jiu-jitsu o meu estilo de vida e profissional, eu tive que optar mudanças de comportamento. Tinha que ser um outro tipo de referência. Exatamente. São coisas que não andam junto. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a professora Naia, eu já fui pra balada com ela já, entendeu? Mas em 1 ano eu tive que optar, por quê? Porque senão eu não consigo estar aqui às 7, São mudanças, né? às 8, às 16, às 15, às 8, às 20h30 e no outro dia e aos sábados também. Opções de Então vida. a gente precisa fazer mudanças de hábito para que outro estilo de vida aconteça. E vai entrar, É caretice, ou tô falando uma coisa que... Não, por isso que eu tô contando. Eu fiz uma mudança de hábito na minha vida em 1 ano para que hoje eu consiga, às 7 da manhã, eu falei sobre disciplina no meu Instagram essa semana, para que eu consiga ter a disciplina, que não é motivação, eu também entendi isso. Inclusive, se o professor Takashi for ver, essa palavra perturbou muito a minha vida, disciplina,
Porque quando eu não tenho motivação, é a disciplina que vai me fazer continuar. E eu tive que fazer as mudanças para quê? Para que eu consiga 7, 8, 15, 10, entendeu? E mudar. E é isso. Não é hipocrisia e não é vida perfeita. É o que eu escolhi. Exatamente. Eu escolhi, exatamente. Não que não tenha problema, pelo contrário. Há muitos problemas que tem, mas muitos. Mas a gente supera, o esporte ajuda a superar, né? Sim. A gente, por exemplo, tem gente que tem problema, vai pro bar, bebe e resolve seu problema no outro dia. Eu tô de ressaca, no outro dia pior. A gente tem problema e eu venho apanhar. A gente tá com problema, vem pro tatame e apanha e no outro dia volta pra apanhar de novo. É isso. É uma opção de vida, né? Opção de vida. É isso. Então, eu optei por apanhar bastante e seguir com meus problemas. Vou resolvendo minha saúde, meus problemas pessoais e assim vai. E assim vai. Então, pessoal, fica aí para vocês uma dica do professor Flávio, da professora Nayade, que dos benefícios do jiu-jitsu, né? E o professor Flávio passou umas dicas das fases das graduações, né? Que muita gente acha que a faixa preta é o ápice e, na verdade, a gente está só iniciando novamente. Né? Fala, igual o pessoal fala, a gente está saindo da faixa colorida para ir para uma faixa onde a gente vai ensinar aquilo que a gente aprendeu. Então é bem importante vocês aprenderem direito, fazerem da maneira direita, para que vocês possam ensinar da maneira direita. Né? E sempre ser grato, como o professor falou, ao seu mestre, ao mestre do seu mestre, ao mestre do mestre do mestre, porque é uma geração que vai passando, né? É um jiu-jitsu que vem repassando, é uma arte que vem repassando, que é uma arte que vem salvando bastante vidas. Né? Contando um pouquinho, eu cheguei na academia, na verdade, para mim poder voltar para a capoeira. Depois de uma lesão que eu tive no joelho, na capoeira também, eu vinha voltar para a capoeira e me trouxeram aqui no subsolo. A nossa academia era terra e subsolo. E aí quando eu cheguei aqui foi amor à primeira vista. Eu já falei que voltava no outro dia. E voltou. E voltei, não consegui fazer nada. No segundo dia também não fiz nada. No terceiro dia foi melhorando, no quarto dia melhorando. E aí a gente vai entendendo que a gente tem as limitações do nosso corpo e que a gente vai melhorando cada dia que a gente vem se testando e dando tudo de si para melhorar. E aí foi essa paixão que ficou e que eu pretendo nunca mais parar, onde eu já trouxe meus filhos, minha filha, estou tentando trazer minha esposa, mas ela não é muito fã ainda ela fala que é muito agarrado. Mas ela é a nossa estrategista. Mas ela é nossa estrategista, ela cuida do nosso marketing, o marketing da academia. E devagarzinho a gente vai alimentando ela com jiu-jitsu na teoria e ela vai, uma hora ela vem pra prática. Ela vai querer aprender. Certeza. E a dica que fica, pessoal, venham treinar, treinem na academia perto da casa de vocês, procurem uma academia que seja uma academia que queira ensinar o jiu-jitsu. Seja uma academia que os professores sejam responsáveis, sejam referências, porque o jiu-jitsu muda a vida. E aí, para a gente estar finalizando aqui, eu queria que, primeiro a professora Naya ali, que ela falasse para a gente uma pequena polêmica. Qual é a frase do aluno que mais irrita o professor? Eu respiro fundo. De novo? Eu já sei, tem que fazer, tem que repetir? E normalmente, infelizmente, gente, eu faixa branca e eu adolescente. Professor, fala pra gente aí qual é a frase que mais irrita o senhor aí nos treinos. A gente, quando é adulto, dá aula para adulto, a gente tem a ferramenta chamada Paga 10, que inibe um pouquinho as perguntas, né? Então a gente manda fazer, normalmente o cara faz, mas a que mais irrita é quantas eu faço? Até aprender. Até aprender. Porque é difícil você falar para o aluno, faz 30, e o cara faz 30. Já fiz. Fez 30 e fez 15 e fala que é 30. Esses 30 não valeu de nada, porque não prestou atenção. Então faz uma só, faz duas, mas faz direito. Que aí faz até você aprender. Se você prestar atenção, na quinta você já está fazendo direitinho. Tá ótimo. Tá ótimo. Pessoal, aqui na academia acontece uma coisa e eu queria que vocês colocassem nos comentários aqui se acontece na academia de vocês também. O professor vem, passa a posição, tanto o professor quanto a professora, passa a posição, repete 2, 3, 4, 5 vezes e pergunta, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Ele fala, agora vamos fazer.
Fica um mochicho no idoso, entendeu? Como é que faz? Não tem ninguém fazendo a posição que ele mandou fazer. Então, pessoal, é só para descontrair. Queria agradecer aí a professora Naya, ao professor Flávio, do Clube do Jiu-Jitsu. Esse foi só o primeiro episódio de muitos. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários quais são os próximos professores, as próximas academias que vocês querem que a gente visite. Né? Pode ser tanto a academia que dá aula somente masculina, ou a academia que dá aula somente feminina, a academia mista. Marca também o arroba do professor de vocês, para que a gente possa estar entrando em contato com ele e vendo a disponibilidade para que a gente vá lá fazer essa resenha, vá lá fazer esse bate-papo com ele, para a gente entender os grandes atletas e grandes professores que Brasília tem de jiu-jitsu. Né? Para a gente estar levantando esse esporte, estar levantando o nome desses atletas, desses professores que dedicam a vida deles a esse esporte que é tão fabuloso, o jiu-jitsu. Né? Então coloca no comentário para mim qual é o próximo professor, qual é a próxima academia que você quer que a gente visite, tá? Nós vamos estar tendo vídeos, 2 a 3 vídeos por semana e um podcast por semana, tá? Geralmente vão sair na sexta-feira, às 18 horas. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, para você não perder nenhum podcast, para você não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma posição, que tanto os meus professores aqui, quanto os professores das academias de vocês que a gente for visitando, vai estar passando dicas, posições e também um bate-papo, uma resenha gostosa como a gente teve aqui hoje. Tá? E aí, se os professores quiserem agradecer alguém... Clube do Jiu-Jitsu não tem bandeira. Clube do Jiu-Jitsu Brasília é Jiu-Jitsu. Obrigada. Foi bom demais. A gente agradece. Coloque aí, mulherada aí, ó, aproveita e coloca o nome da academia, da professora, aproveita para engrandecer as professoras, né, nesse podcast e é isso. Vem treinar. Vem treinar. Eu queria agradecer também aí o Clube do Jiu-Jitsu, né, nessa parceria aí, essa iniciativa e eu ter sido o primeiro. Convidar também os outros professores que ponham aí, os alunos ponham o nome, a arroba do professor aí embaixo, né? Para que a gente possa entrar em contato, aliás, o Diego possa entrar em contato e divulgar também a história do seu professor, que pode ser muito bonita e pode ser exemplo para muita gente e está aí escondidinha, né? A gente quer divulgar o esporte de Brasília, né? Eu, como vim do Rio, do estado do Rio lá, não se ouvia tanto de Brasília. Eu sabia do Jiu-Jitsu Brasília porque o meu professor dava aula aqui, né? Saiu de lá para vir dar aula aqui, então eu sabia mais ou menos. Tinha vindo aqui uma vez para competir, para treinar na academia dele, mas não conhecia. E é isso que a gente quer, levantar o nome do esporte de Brasília. Presidente de federações, né? Independente de qual seja, levantar os campeonatos, fazer uma divulgação. Árbitros, a gente vai trazer uns atos aqui também, de repente com ideias novas, com clínica de arbitragem e tudo mais, explicações, perguntas de vocês, porque a gente funciona de acordo com o que vocês fazem. Exatamente. Então façam perguntas, cobrem o que vocês precisam, o que vocês querem, e a gente corre atrás aqui, né? Junto com o Clube de Jiu-Jitsu aqui, que ele é um cara muito capaz para essa parte aí, né? O meu negócio é o jiu-jitsu mesmo, não tenho muita prática com isso aí não. Mas é uma ideia brilhante para quem quer ser visto. E pode ser sua academia, independente se é X, Y, academia A, sem B, bandeira, C, né? sem bandeira nenhuma. Quer ser divulgado, quer aparecer, quer contar a sua história, bota aí, @professor tal, e nós vamos atrás dele. Vamos atrás dele para contar a história. Muito obrigado. Desculpa, muito obrigado a todo mundo aí pela presença aí. Espero que tenha acompanhado até o final aí. Se quiser fazer pergunta para mim aí, DJJ_Fernandes, meu Instagram. E é um prazer grande estar com a professora Ana aqui e o Diegão aí. É isso, pessoal. Só agradecer e eu queria falar para vocês. Querem fazer perguntas direto para os professores? Tem o Instagram deles aqui na descrição, aqui embaixo, tá? DJJ_Fernandes e Naya Neves. Qual é o seu arroba, professor? @Naya_Neves. Naya_Neves. Então, quiser fazer pergunta direto para eles,
vem no Instagram dele. Se quiser conhecer a nossa academia, que é Old School Fernandes aqui na Samambaia, vai estar a descrição aqui embaixo, é @oldschoolfernandesoficial. Pessoal, muito obrigado. Os.